Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre mentalidade. Qual é a sua mentalidade? Então eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando, para aqueles que estão nos assistindo ao vivo e também as pessoas que vão nos assistir, porque eu vou deixar essa live gravada aí. Falar sobre mentalidade, então eu vou ser bem direto, bem ao ponto, sem rodeios. Quando a gente fala sobre criar uma mentalidade vencedora, criar uma mentalidade visionária, muitas vezes você acredita que eu vou ficar aqui falando para você repetir palavras positivas, assim, eu posso, eu quero, eu dou conta. Não. Hoje eu quero primeiro te mostrar quais são os 4 tipos de mentalidade. Quais são os tipos de mentalidade e qual é a sua mentalidade? Porque muitas vezes não tem como eu mudar algo que eu não conheço. Então, antes de criar a mentalidade vencedora, que foi o tema que eu convidei vocês para assistir, eu tenho que te ajudar a identificar qual é a sua mentalidade. Por isso, eu vou te mostrar as 4 mentalidades, os 4 tipos de mentalidade, e daí então você vai se colocar em cada uma delas, ok? Bora lá! Primeira mentalidade. Primeiro tipo de mentalidade é a mentalidade do sobrevivente. É a mentalidade 1. A mentalidade 1 é a mentalidade do sobrevivente. Quem é o sobrevivente? Sobrevivente é aquele cara insensato. Ele é insensato. O mentalidade 1, ele não tem vitória nenhuma na vida. É um cara que ele nunca vai conseguir vitórias. O mentalidade 1, o mentalidade de sobrevivência, o nome já diz. Ele quer apenas sobreviver. E olha que você vai identificar muitos dos seus amigos nessa mentalidade número 1. Primeiro, ele não tem vitória na vida. Mas, Rogério, então como que ele se alegra? Como que ele sobrevive? Porque não tem como sobreviver sem ter nenhum tipo de alegria, sem ter nenhum tipo de vitória. Ok. Sabe qual é a vitória do mentalidade 1? A vitória do mentalidade 1 é justamente a derrota dos outros. É aquele cara que se alegra com a derrota dos outros e fica infeliz com a vitória dos seus amigos. É aquele cara que quando um amigo está bem, consegue algo, ele não fica feliz. Muito pelo contrário, como a gente diz no Goiás, ele fica gorando, ele fica torcendo para que aquilo que o cara conseguiu traga algo de mal e não algo de bom. Por exemplo, quando o amigo do mentalidade 1 compra um carro, ele vai falar assim, logo o banco vai vir e tomar dele. E ele fica torcendo, né? Ele fica torcendo para que aquele amigo que adquiriu o bem, que ele perca o bem. Porque a alegria do mentalidade 1, do sobrevivente, é torcer para a derrota dos outros. Essa é a única forma que ele tem de ter alegria. Por isso que a gente chama de mentalidade de sobrevivente, o insensato. Outra característica dele são as suas emoções que geram as suas decisões. Então ele toma sempre as decisões dele baseado nas suas emoções. E nós sabemos que decisões tomadas com base nas emoções têm uma probabilidade grandíssima de dar errado. E essa é a característica do sobrevivente, do mentalidade 1. Ele sempre vai tomar as suas decisões em cima das emoções. Sabe por que ele não toma em cima das razões? Porque para ele, tanto faz. É um sentimento que ele carrega dentro dele, é um sentimento de tanto faz. Tanto faz dar certo, tanto faz dar errado, tanto faz chover, tanto faz ter o sol. Ele não tem uma ambiência, ele não tem um contato com a influência do ambiente. Mas, Rogério, ele não é influenciado? Ele é influenciado. Só que a influência que o ambiente faz nele, tanto faz. Tanto faz. Então, o mente 1, o insensato, mente de sobrevivente, ele tem um sentimento de tanto faz. As suas emoções geram as suas decisões. E quando ele toma essas decisões, e você pode ver que o tipo 1, o insensato, as emoções dele são muito mais de raiva.
O sentimento de tanto faz dele o traz um sentimento de nervosismo muito grande. Então ele não escuta ninguém. Ele não escuta ninguém. Então quando por ele tanto faz, ele não escuta ninguém. Ele quer sempre ter a razão. Ele quer sempre estar certo. Não adianta você tentar convencer um mente 1. É engraçado que são os dois extremos. Como nós vamos falar dos 4 tipos de mentalidades, tanto o mente 1 quanto o mente 4, não adianta você querer convencê-lo. Não adianta você querer convencê-lo. Só que nós vamos mostrar a diferença. O mente 1, a mentalidade de sobrevivência, ele nunca vai aceitar a sua opinião. Sabe por quê? O sentimento de tanto faz, a sua opinião para ele, tanto faz. Tanto faz se você está do lado dele, tanto faz se você está contra ele. Para ele, não vai fazer diferença nenhuma. Detalhe importante no mentalidade 1. Ele nunca busca crescimento e conhecimento. O mentalidade de sobrevivente, ele nunca vai buscar uma melhoria. Ele nunca vai buscar algo para o futuro, porque a visão dele é imediatista. Então se ele está comendo hoje, tudo bem. Se ele não está comendo hoje, também, tudo bem. É ridículo esse tipo de gente, mas só que existe muito. Quando eu estou falando aqui, você está identificando. Essa pessoa que não quer crescimento, ela acha muito melhor gastar o dinheiro que ela tem com entretenimento do que com conhecimento. Ela gasta R$200 em um boteco, mas não tem coragem de pagar R$200 em livros, em mentoria, em fazer um curso. Não, ela acha isso uma insensatez, gastar dinheiro com qualificação. Porque como ela não tem uma visão de futuro, como ela não tem uma visão de crescimento, então ela não vai investir nisso. E eu já vou te adiantando aqui. Você tem que investir, você tem que gastar do seu tempo, você tem que investir do seu tempo 80% em conhecimento e 20% em entretenimento. O insensato, o sobrevivente, ele sabe todas as músicas de cor, mas ele não sabe um conceito de liderança, ele não sabe um conceito de melhoria do seu corpo, ele não sabe nenhum conceito de melhoria de cor, mas ele sabe todas as músicas de cor. Sabe por quê? Porque ele gasta o tempo dele no entretenimento, ele gasta o tempo dele assistindo séries que não trazem crescimento para ele. Ele passa a maior parte do seu tempo decorando as músicas, e vocês sabem as letras das músicas de hoje, né? Então você pega a sofrência, você pega o funk e você vê que não tem nada de crescimento. E essa é a vida dele. Ponto. O mentalidade 1, ele não vai te ouvir. Não vai te ouvir. Mentalidade 2. Mentalidade 2 é a mente do executor. É aquele cara que ele é muito bom para executar. Como a gente falou que a mentalidade 1 é a mentalidade do insensato, a mentalidade 2 é a do obediente. Ele tem uma leve motivação, só que ele não tem iniciativa. Ele pensa, mas não faz. Por isso que as decisões dele sempre estão variando. Tem hora que ele toma decisão com emocional, tem hora que ele toma decisão racionalmente. Então ele é inconstante, mas ele é muito bom para obedecer. É aquele cara que só executa. Ele tem uma certa autoconfiança. Como que é aumentada ou como é identificada essa autoconfiança? Quando alguém pede para ele executar alguma coisa. Então quando alguém pede para ele executar, ele se sente bem. Ele não tem iniciativa. Ele tem alguns insights de planejamento, mas ele nunca sabe como começar esse planejamento. Então se ele não sabe, ele tem vontade de planejar, mas não faz o planejamento, então ele não executa a ideia dele. Ele sempre vai executar ideias dos outros. Ele sempre vai, como diz, ele não tem sonho, então ele vai brigar pelo sonho dos outros. A felicidade dele é executar para os outros. E um sentimento que é muito ruim do executor, ele não tem um sentimento de merecimento. Como a mentalidade dele
é obediente, é de saber que ele vai sempre servir, ele não gosta nem de ser servido. Mas aí você diz para mim assim, Rogério, mas maior é aquele que serve. Depende. Depende. Que tipo de servir? Porque, lógico, o princípio do servir é muito bom, mas o servir intencional. O servir com intencionalidade. Você sabendo que você vai servir para o outro, mas que também é bom para você. Neste caso aqui, na mentalidade do obediente, ele serve. Ele serve quando ele é chamado. Tanto é que ele não tem iniciativa. Porque quando você tem o sentimento de servir, você tem a iniciativa de servir. O mente obediente, o da mentalidade obediente, ele não tem essa iniciativa de servir. Ele serve quando ele é chamado. Aí é nesse momento que ele tem um relâmpago, vamos dizer assim, de autoconfiança. Porque quando alguém chamou ele para fazer algo, ele se sente capaz, ele acha que ele é bom. Mas ele é pouco criativo. Como ele não tem iniciativa, ele não tem criatividade. Porque uma coisa está ligada à outra. Porque quando você é uma pessoa que tem iniciativa, você sempre vai aprendendo e você sempre vai se tornando mais criativo. Porém, o mentalidade 2, ele não tem essa criatividade, ele é pouco criativo. Quando você ensina ele a fazer uma coisa, você tem que ensinar com muita clareza. Porque se precisar de, durante o processo de execução, ele criar algo para executar, a tarefa vai ser parada. A tarefa termina, não é que ela termina, ela vai ter um stop. Porque aconteceu uma dificuldade no processo, que ele não entende, como ele não tem criatividade para sair daquele embaraço, ele larga. Ele larga. E como ele não tem planejamento para executar, o planejamento é você que vai passar para ele. O mente obediente, ele é executor. E para ser um bom executor, ele tem que ter um bom direcionamento. Porque ele não tem criatividade. E sabe o que é uma coisa interessante? Quando você conversa com alguém da mentalidade do servidor, ele sabe dos erros dele. O mente sobrevivente, ele não tem esse autoconhecimento. Não. Ele não aceita os erros, ele não tem erro, porque para ele tanto faz. Já o executor, ele tem consciência dos erros, mas ele é incapaz de mudar. Ele é incapaz de mudar. Porque ele não tem essa iniciativa, ele não é criativo, ele não busca também conhecimento. Não. O conhecimento que ele conhece é básico para executar. Isso vem muito de crença, gente. Quando você conversa com um mente executor, não, é lógico que todas as mentes ela tem uma influência muito grande das crenças que foram colocadas. Só que o mente sobrevivente, ele nunca duvida da crença que foi colocada. O mente executor, ele até duvida um pouco da mente que foi colocada na cabeça dele, mas só que ele não muda. Ele não muda. Ele reconhece, mas não se esforça para mudar. Ele não se esforça para mudar. Ele é básico. Mandou, fez. Ele tem aquela mentalidade que se ele está vendo algo, ele está vendo até uma oportunidade, mas ninguém mandou ele entrar naquela oportunidade, ele não vai entrar. Porque ele acha que ele não é capaz. Ele acha que ele não é merecedor. Então, mentalidade 2 é assim. Agora, vamos começar a melhorar um pouco as mentalidades. Mentalidade 3, a mentalidade do empreendedor. Então nós temos mentalidade 1, do sobrevivente, que é um insensato, que para ele tanto fez, tanto faz, ele não tem vitória nenhuma, ele não quer crescer, suas emoções é que geram as suas decisões. Nós temos o mente executor, que é o número 2, que é o obediente. Ele tem uma leve motivação, mas não tem iniciativa. As decisões dele sempre variam, né? Hora ele toma emocional, hora ele toma racional. Ele tem alguma autoconfiança quando alguém o chama. Mente 3 é o mente empreendedor. Ele já tem um autoconhecimento. Ele já toma as suas decisões de forma racional. Ele tem uma autoconfiança. Ele é muito bom em receber ordens, mas ele tem proatividade. Uma das coisas que difere o mente 2 do mente 3 é que o mente 3 ele é obediente, ele é executor, mas só que ele tem proatividade. Ele gosta de tomar riscos. Ele gosta de riscos. O empreendedor ele gosta de riscos. Um outro detalhe.
Como o insensato, ele não tem uma boa comunicação, o empreendedor não. Ele é um bom comunicador. Ele se comunica bem. Ele expressa bem, ele ouve bem, ele entende. Ele tem uma visão de longo prazo. O empreendedor, ele tem essa sim. E ele sempre busca melhorar a sua excelência. Ele sempre muda, ele sempre busca uma excelência. Só que o que para o mente empreendedor é que ele muitas vezes ele é influenciado pelas crises. O mente executor, ele não vê crise. Por quê? Porque ele vai fazer o que você mandar. Se você não mandou, é porque ele não tinha que fazer, então tudo bem. O mente sobrevivente, para ele nem sabe o que é crise, para ele tanto faz. Para ele tanto faz. Agora, o mente empreendedor, ele tem aquela pujança, ele tem a autoconfiança, ele sabe se comunicar, só que quando ele se entrega, quando ele esbarra numa crise, ele começa a ser influenciado pelo ambiente. Por exemplo, ele começa a ser influenciado pelos clientes. Ah, os clientes sumiram, ninguém está comprando, né? Ah, o governo tá ruim, né? Então tá difícil de empreender, então tá ruim para todo mundo, aquela frase, né? Tá ruim para todo mundo e a régua dele sempre é para baixo. Nossa, imagina, né, cara? Eu tenho que dar graças a Deus, porque tem gente que não tá nem empreendendo, tem gente que não tem nem negócio. Então ele tem esse momento que faz, meio assim, que na hora que ele vai para romper, que ele vai mudar para o nível 4 de mentalidade, ele é abafado pelo ambiente externo. Isso é uma pena. É o que faz muita gente ser boa, mas não ser excelente. É muita gente que poderia estar melhor nos seus negócios, poderia estar melhor no seu trabalho, mas ele não está, porque quando chega o desafio, um desafio mais pesado, ele, dá um passo atrás. Ele não fica só estagnado. Ele dá um passo atrás para garantir a sua segurança. A mente do empreendedor, o mente empreendedor, ele é interessante, cara. Ele é um cara que, como eu disse, ele toma as decisões racionais, ele tem uma autoconfiança, ele é bom em receber ordens, mas ele tem uma proatividade, ele é bom comunicador, ele tem visão de longo prazo. Só que muitas vezes ele deixa se incomodar pelas crises. Então é isso que o impede de passar para o próximo nível. Porque existem os níveis. Então, o mente de sobrevivente, difícil, não vou dizer impossível, porque as coisas podem acontecer, mudanças podem acontecer, mas é muito difícil um mente 1 virar um mente 2. É muito difícil um sobrevivente virar um obediente. Isso é difícil. Agora, um executor, ele pode sim se tornar um empreendedor. Ele pode sim. E o empreendedor, ele pode subir para o nível, para o topo da prateleira, que é o mente visionário. O mente sobrevivente é um insensato. O mente executor é o obediente. O mente empreendedor é aquele que tem um autoconhecimento excelente, ele tem um autoconhecimento muito bom, só que ele se deixa levar em certos momentos pelas crises. E o mente 4, que é o mente divisionário, que é o gênio indomável. Cara, o mente 4, ele está permanentemente motivado. O mente 4, que é esse gênio indomável, ele, cara, nada para ele. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Só a morte. É lógico que isso não tem jeito, mas quando tudo que ele pode fazer, ele vai fazer. Ele não vai escutar quem manda ele parar. Ele é um gênio indomável. Ele tem uma autoestima e uma autoconfiança plena. Não é alta. Porque quando você tem uma autoconfiança e uma autoestima alta, ela pode baixar. Agora, o mente de visionário, o gênio indomável, não, cara. A autoconfiança e a autoestima dele é plena. E o empreendedor, ele tem esses relances, né, de pleno,
Só que aí é onde faz a diferença. O indomável, essa autoconfiança dele, essa autoestima dele, ela é plena, ela nunca vai baixar, nada vai fazer ele baixar. E sabe outra coisa, uma outra característica do gênio indomável? Ele não vai ficar onde ele não se sente bem. Ele não fica num emprego onde ele não está bem. Ele não fica pelo dinheiro. Ele não fica pelo status. O gênio indomável, o mente 4, ele vai buscar desafios. Ele vai buscar sempre algo novo. Ele não tem essa questão de vou ficar muito tempo numa empresa, vou ficar muito tempo num negócio. Não, 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 não. Ele está sempre recriando o seu negócio, ele está sempre redesenhando, ele está sempre pensando em algo mais. Ele é ambicioso, ele não é ganancioso. O mente 4, ele é ganancioso, ele não é ganancioso, ele é ambicioso porque ele tem sempre a ambição de melhorar a si. E ele sabe, olha só, o mente 4, ele tem uma característica muito interessante. Ele sabe que quanto mais ele melhorar, mais ele pode transbordar na vida das pessoas. Pegou a senha? Quanto mais o mente 4 melhora, mais ele transborda. Ele é generoso. Ele é diferente do mente 2, do executor, do obediente. O obediente não é que ele não pensa em ser generoso, é que ele pensa que ele nunca tem para dar. Que ele pensa que como ele não tem iniciativa, que ele está sempre... A forma dele doar-se é ser obediente àquilo que a pessoa pede, que o patrão pede. Esse é o mente 2. O mente 4 não. O mente 4 ele está sempre buscando algo para poder ser melhor e ser mais generoso. Outra característica do mente 4. Ele é um excelente comunicador. O mente 3, ele é um bom comunicador. O mente 4, ele é um excelente comunicador persuasivo. Ele sabe muito bem vender as suas ideias. E aqui um detalhe. O mente 4, quando eu digo que ele é um excelente comunicador persuasivo, persuasão é diferente de manipulação. Manipulação é quando alguém quer manipular outro alguém para somente ele ganhar. O comunicador persuasivo, ele quer persuadir a outra pessoa para que ambos ganhem. O jogo da persuasão é o único jogo onde existem dois ganhadores. O único jogo onde existe dois ganhadores é na persuasão. No jogo da manipulação, alguém vai ganhar e alguém vai sair ferido. No jogo da persuasão, os dois sairão ganhadores. Então essa é uma característica muito, muito forte. Quando você senta com mente 4, porque é interessante, você começa, quando você entende os 4 tipos de mentalidade, por exemplo, quando você senta com mente 1, um insensato, ele vai somente falar dos outros. É um fofoqueiro, cara. Ele vai sempre falar dos outros. Ele nunca vai falar dele, ele nunca vai falar do que ele fez, porque ele não faz nada. Ele nunca vai falar de um planejamento, porque ele não sabe planejar. Para ele tanto faz, então ele vai estar sempre falando dos outros. O mente 2, como que você identifica o mente 2? Sempre que você senta com ele, ele sempre vai falar das execuções dele. Cara, semana passada eu trabalhei demais. Nossa, ontem o meu chefe pediu para eu fazer isso. Nossa, e eu tava lá fazendo. Nossa, mas eu tô cansado demais, porque... Nossa, é muito serviço nas minhas costas. Esse é o mente 2. O mente 3 já é aquele cara que fala um pouco mais de execução, de planejamento. Ele já começa a falar de um pouco mais de futuro. Ele já começa mais a falar de ter o seu negócio. Cara, eu estou pensando em abrir isso. Cara, lá na minha empresa, ele já começa a falar mais do que ele faz e do que ele pode ajudar as pessoas. Agora, o mente 4, toda vez que você senta com ele, ele vai falar de prazo, ele vai falar de meta, ele vai falar de recurso, ele vai falar de planejamento, ele vai falar de resultado. Quando você senta com mente 4, ele já vai começar a falar, cara, prazo, cara, eu tenho que nos próximos anos, ele já começa a falar de prazo, porque ele coloca um deadline, ele coloca um prazo, ele já começa falando disso. Ele vai falar de meta.
Dentro desse prazo, tem uma meta a ser alcançada. Dentro desse prazo, tem uma meta a ser encontrada, a ser alcançada. E dentro dessa meta a ser encontrada, a ser alcançada, existem recursos para se alcançar essa meta dentro desse prazo. E para se alcançar esses recursos, ele vai falar de planejamento. E ele vai falar dos resultados que ele vai ter em cima disso. É gostoso sentar com mente 4. Mas eu vou te falar uma coisa. Lembra quando eu disse que o mente 1, você não muda a cabeça dele, ele não te escuta, o mente 4 também não te escuta? Só que o detalhe é o seguinte, o mente 1, ele não te escuta porque ele não quer melhorar. O mente 4, ele tem essa autossuficiência. Não é que ele não é ensinável. Ele escuta aquilo que vai trazer melhoria para ele. E como eu disse, a melhoria para ele quer não para ele quer para transbordar em outras pessoas. Então ele fala muito disso. Por isso que a sua excelência ela é sempre melhorada. Ele está sempre buscando melhorar a sua excelência. Ele gosta demais, demais, demais do que faz. Ele é obstinado. Ele não, e aí é um outro detalhe. Aí essa é uma característica que separa o mente 4 do mente 3. Ele não se distrai. Ele não se distrai. Nada tira a atenção dele daquilo que ele propôs. Nada tira o foco dele daquilo que ele propôs. Ele sabe jogar o jogo. O empreendedor, ele se distrai. Como eu disse, uma crise, um problema com o funcionário, isso distrai o mente empreendedor. Agora, o mente 4, o mente visionário, nada, cara, nada distrai, nada tira o foco dele, nada tira o foco da sua melhoria, nada tira o foco da sua meta, do seu prazo, dos recursos que ele tem que buscar, do planejamento que ele está fazendo, nada tira o foco. Nada tira o foco dele. E um outro detalhe, ele faz mais de uma coisa. Um cara, quando ele é obstinado, quando ele é visionário, ele, por exemplo, ele tem um negócio, ok? Ele abre negócio complementar. Ele sabe do que a empresa dele precisa para crescer. E muitas vezes ele abre uma empresa para atender a empresa dele, e essa mesma empresa que ele criou para atender a empresa dele, ela vai atender um outro ecossistema. Então a empresa dele vai ser beneficiada pela empresa complementar, e essa empresa complementar que ele fez para melhorar o negócio dele, ela vai atender outras empresas e ele também vai ganhar com isso. É essa a mentalidade de visionário. Ele pensa sempre em crescer. Mas aí tem um outro detalhe interessante. Você fala assim, cara, mas esse cara ele não tem vida? Ele não tem vida? Tem. O mente 4, ele é tão consciente de si que ele sabe que em determinados papéis ele tem que tirar o pé do acelerador. Por exemplo, ele tira o pé do acelerador para servir a família dele. Ele tira o pé do acelerador quando ele está com seus amigos. Ele sabe o momento, ele sabe o momento. É porque muitas vezes nós temos aquela visão do mente visionário como o CDF. E aí eu falo que das crenças, né? Que a gente sempre lá na escola, quando tinha, na nossa infância, que tinha um cara que era muito bom, que estudava muito, a gente chamava ele de CDF. A gente achava que ele não vivia. Cara, mas ele sabe dividir o momento do conhecimento, do entretenimento. Ele sabe o momento de sentir dor e de sentir prazer. Ele sabe que quanto mais suor no treino, menos sangue no jogo. Quanto mais suor derramado no treino, menos sangue vai ter no jogo, ele vai derramar no jogo. Quanto mais suor na preparação, menos sangue na guerra. O gênio indomável, ele tem essa consciência. O mente visionário, ele tem essa consciência. Então, recapitulando, mente 1, mente do sobrevivente, que é o insensato.
não tem vitória na vida, a vitória dele é ver a derrota dos outros, é fofoqueiro, só conversa dos outros. Nós temos o mente 2, que é o mente executor, que é aquele que é obediente. Ele até ele tem uma leve motivação, mas ele não tem iniciativa, ele vai ser sempre direcionado por alguém, ele não vai buscar uma direção, ele vai ser sempre direcionado. É aquela história, né, que tem um papel jogado no chão, ele vai passar várias vezes por esse papel, ele não vai pegar no chão esse papel, porque ninguém mandou ele pegar. E se você ainda danar com ele, fala, cara, você passou em cima do papel lá, você viu o papel, você não pegou, ele jogou no lixo, ele falou, ué, ninguém falou nada. Então ele tem essa mentalidade. O mentalidade 3 é o empreendedor. É aquele cara que tem sim o autoconhecimento, ele é um bom comunicador, ele sabe planejar, mas só que ele se distrai. Ele tem uma leve caída, ele deixa se incomodar pelo ambiente interno, pelo ambiente externo várias vezes. Agora, tem o mente visionário, o gênio indomável. Ele é imparável, cara. Ele está permanentemente motivado, a autoconfiança e a autoestima dele é plena. Ele não fica onde ele não se sente bem. Ele é um excelente comunicador persuasivo. Você senta com ele, ele vai falar de prazo, de meta, de recurso, de planejamento, de resultado. Essa é a conversa dele. E agora minha pergunta para você que está me assistindo, e responde aqui no comentário, qual é a sua mentalidade? É a mentalidade de servidor? Perdão, de sobrevivente? É a mentalidade de obediente, de empreendedor ou de quebrar paradigmas, de visionário? E eu vou te falar uma coisa. Primeiro, o mente 1, ele nunca vai ser lembrado. Ele nunca vai ser lembrado. Ele não vai deixar um legado para sua família, ele não vai deixar um legado para a comunidade onde ele vive, porque ele só reclama, ele só fala dos outros. Então ele não vai deixar nada, nada, nada. E o mentalidade 1, ele nunca vai sentar com mentalidade 4. E o mentalidade 4 nunca vai contratar o mentalidade 1. Não, não. Por mais que dentro da empresa dele tenha um nível de execução muito primária, ele não vai ter o mente de sobrevivente na empresa dele. Ele tem do executor para cima. Ele não contrata um mente executor. E um outro detalhe, você nunca vai ver um mente 4 trabalhando com mente 3. Nunca. Porque uma vez eu estava explicando isso para um amigo, né, esses 4 tipos de mentalidade, e ele falou assim, então cara, então eu como empreendedor eu vou contratar um mente 4 para minha empresa. Esquece. Como dizem os nossos hermanos latinos, né? Olvídate. Olvídate. Porque ele nunca vai trabalhar para um mente 3. O 4, ele sempre cola num 4 para eles criarem algo juntos, com a visão totalmente diferente. E como? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar? Primeiro, leitura. Leia muito. Leia muito. Leia muito. Assista muito, muito sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. Saiba muito sobre comunicação e persuasão. Saiba muito com quem você convive. Convivência. Como eu disse, o mente 1 nunca vai contratar, o mente 4 nunca vai contratar o mente 1. E o mente 4 não vai sentar na mesa do mente 1. Não vai, cara. Ele vai dar uma, como diz lá na roça, ele vai dar uma cafobira, ele vai dar uma coceira, ele vai dar um jeito de sair. Ele não se sente bem com um tipo de conversa do mente 1. Não. Não, 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 não. E outro detalhe. O seu nível de mentalidade vai definir o seu sucesso. Escreve aí nos comentários. Meu nível de mentalidade vai definir o meu sucesso. O meu nível de mentalidade vai definir o meu nível de sucesso. Mentalidade 1, não tem sucesso nenhum. Mentalidade 2, tem aquele sucesso baixo, só de servir. É aquele cara que vai estar garantindo o emprego dele. O sucesso do mentalidade 3 é que ele já tem um negócio, ele já é mais bem visto, ele já é mais desejado, ele já é mais falado melhormente, positivamente.
E o mentalidade 4, ele vai ser seguido. Ele vai ser bem falado, ele vai ser aquele cara que dá oportunidades. E um detalhe, se você não é um mente 4, siga um mente 4. Identifique um mente 4. Como eu disse que o mente 4 é generoso, se você é um mente 2 e quer se tornar um mente 3 ou mente 4, o mente 4 ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Quando ele perceber que você não está não está alegre, não está feliz, não está contente em estar na posição 2 ou 3, e você busca um mente 4, ele te ajuda. Ele te ensina o caminho das pedras. Que, como eu disse, o mente 4, ele gosta de transbordar. Um dos seus negócios é criar novos mente 4. Mas se você aproximar dele apenas para tirar proveito, esquece que ele não vai te dar moral. Ele sabe identificar quando alguém chega para sugar, quando alguém chega para crescer e servir junto com ele. Então é isso que você faz. Então, terminando aqui a nossa live, entenda qual é a sua mentalidade. E cara, se você é mente 1, eu espero de coração ter sido um instrumento de Deus para te dar essa sensatez que te falta. Se você é um mente 2, parabéns, porque você já deu o primeiro passo. Mas não permaneça aí. Busque mais conhecimento, busque aprender mais, entenda que você é capaz de sair da servidão de obediente para ser executor. Você não vai pular do 2 para o 4. Você não vai pular do 2 para o 4. Esquece. É todo um processo. Mas se identifique o seu tipo de mentalidade, se você é 2. Você pode pedir a ajuda de um 4 para se tornar um 3. E ele vai te ajudar. Aí você vai ter o seu negócio, você vai entender o que é, e depois, seguindo esse mentalidade 4, você vai conseguir chegar no nível dele. Você vai conseguir chegar no nível dele. Tranquilo, pessoal? Você que está nos assistindo aí ao vivo, eu quero muito te agradecer, fico muito feliz mesmo de ter compartilhado contigo, de ter sido um instrumento de Deus na sua vida. E você que está nos assistindo aí, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam entender qual é a sua mentalidade e dar o primeiro passo para a próxima mentalidade. Se você é mentalidade 1, saia da insensatez, seja sensato e dê o passo para ser uma mentalidade 2. Se você é uma mentalidade 2, parabéns, você já deu o primeiro passo, agora vamos trabalhar para ser uma mentalidade 3. Você que é uma mentalidade 3, apenas tire as distrações e tenha uma autoconfiança plena que você vai ser um visionário, vai chegar ao nível de excelência e vai conseguir quebrar paradigmas e chegar a lugares que você nem imagina. Porque Deus te capacitou e tem algo muito bom, excelente para você. Ele preparou o banquete e você que não está tomando o seu lugar na mesa, ok? Beijo no coração e até a nossa próxima live semana que vem.